Essa iniciativa, né, chamada de Brasil Data Cube, ela começou para atender uma demanda, né, do INPE, para trazer inovação tecnológica para os projetos de monitoramento do INPE, como o PRODES, o DETER, o Queimadas. Hoje a gente tem um grande volume de imagens de satélites. Existem diferentes satélites americanos, europeus, os nossos satélites brasileiros. E existe essa demanda para extrair informação desse Big Data de imagens de satélites. Então nós começamos a desenvolver esse projeto em 2019, que basicamente ele organiza esse grande volume de dados, né, esse Big Data, para todo o território brasileiro. Então a gente organiza diferentes imagens de satélites como cubos de dados multidimensionais. O que são os cubos de dados? São cubos mesmo, então você olhar o dado como um cubo, né, multidimensional, onde você tem várias imagens de satélites para uma mesma região ao longo do tempo, de diferentes satélites. Então essa é a ideia principal do projeto. O principal desafio dessa iniciativa do Brasil Data Cube é o grande volume de dados que a gente tem que organizar. Então nós tivemos que desenvolver sistemas de software, né, que hoje o que acontece? O pesquisador ou as pessoas que trabalham com esse tipo de informação, ela acessa o nosso sistema de software aqui no INPE e processa todo esse Big Data do lado do servidor, usando todo o poder computacional que a gente tem aqui na nossa infraestrutura interna do INPE. Então a gente desenvolveu essa tecnologia, as pessoas acessam a nossa infraestrutura, processa todos esses cubos de dados na nossa infraestrutura computacional aqui no INPE e faz o download apenas do resultado daquela informação. Porque quando a gente está processando esse dado para todo o Cerrado brasileiro, para toda a Amazônia, a gente tem que processar um volume gigantesco de imagens. Então, o principal salto tecnológico dessa iniciativa é a organização desse grande volume de dados e o uso, né, de técnicas, né, de inteligência artificial e de Big Data para processar todo esse grande volume de dados. Além do INPE, diversos órgãos de governo também fazem uso do Brasil Data Cube. Primeiro a gente desenvolveu um protótipo e esse protótipo começou a ser utilizado mais internamente aqui no INPE, né, para detecção de desmatamento, para o uso e cobertura da terra, que é o projeto TerraClass. E agora a gente está estendendo isso para outras instituições brasileiras, porque as demandas para essa análise temporal de imagens, ela é gigantesca, né, no nosso país. E então a gente tem hoje o IBGE, está usando, a Embrapa, né, está usando a nossa ferramenta, e tem várias outras instituições que a gente está nesse processo, né, de criar contas aqui para utilizar esse projeto e as tecnologias. A iniciativa brasileira está alinhada ao praticado por diversos países do mundo. O termo, né, por isso que chama Brasil Data Cube, o termo Data Cube, tem várias iniciativas no mundo fazendo isso, gerando o que a gente chama de dados prontos para análise Ready Data, ARD, e organizando esses dados como cubos de dados. Então tem uma iniciativa para toda a África, se chama Digital Earth África. Tem para a Austrália, Digital Earth Austrália, tem o Swiss Data Cube, que é a Suíça. Então tem a American Data Cube, que é uma iniciativa americana para isso. Então existem essas iniciativas, né? E esse projeto é a iniciativa do Brasil nessa temática. O projeto foi financiado pelo Fundo Amazônia. Então, de 2019 até o ano passado, nós tivemos esse financiamento. E nós tivemos, então, com esse financiamento, nós montamos uma equipe com desenvolvedores de software, pesquisadores, alunos de pós-doc, né, e pesquisadores de diferentes instituições para ajudar a gente a desenvolver esse projeto. E atualmente a gente tem o financiamento da FINEP, no contexto do programa BIG, né, aqui do INPE, e a gente continua, então, aprimorando e desenvolvendo essas ferramentas no contexto desses outros financiamentos. E o que tem? O usuário comum, por exemplo, que entrar na ferramenta, ele vai ver o quê?
Bom, aqui nós temos um dos produtos de software, né, do Brasil Data Cube, que se chama Brasil Data Cube Explorer. Então aqui você consegue acessar essas imagens para todo o território nacional e você então define a região, né, que você quer, o período que você quer, né, visualizar ou baixar, nesse caso, baixar as imagens e fazer algum tipo de análise. Então, por exemplo, aqui eu tenho todo o Brasil, eu posso selecionar uma região, vou pegar uma região bem pequenininha aqui, no Pará, tá? Então, posso selecionar, então, qual a imagem que eu quero trabalhar. Então, como eu disse, a gente tem diferentes imagens, Sentinel-2, que é um satélite europeu, nós temos os nossos satélites, Cibers 4, 4A, Amazônia, tem o Landsat, que é um satélite americano. Então, aqui eu vou selecionar, né, um desses satélites e sensores. Aqui eu seleciono, então, uma data. Vou colocar uma data aqui pequena, né, para ficar mais rápido. E você pode, então, pesquisar, né, as regiões, então, para essa... Então, ele busca para essa região que você selecionou as imagens, né, ao longo do tempo, ele vai montando, né, e trazendo as imagens que tem disponível para aquela região e para aquele período que você selecionou. E aí você pode, tem as ferramentas aqui, você pode então selecionar uma região aqui, né, onde você está trabalhando, e ele vai então retornar a série temporal dessa localização que você clicou. Você pode clicar em todo o Brasil. Ele recupera a série temporal, a variação espectral e de índices espectrais associados a essa localização ao longo do tempo. Então, como que, né, isso variou, como que esse atributo, essa propriedade variou ao longo do tempo para essa localização. E também a gente tem aqui uma ferramenta que você sabe, que você consegue entender como que essa localização ela foi classificada ao longo do tempo. Ela era floresta, virou desmatamento, uma área desmatada, depois ela se tornou uma pastagem. Então aqui você consegue, né, recuperar como que aquela região, por exemplo, foi classificada segundo o TerraClass em, por exemplo, 2017. Né, aqui era né, a floresta primária. Né? Então, é uma região que não sofreu nenhuma mudança ao longo do tempo, é uma floresta. Tem algum tipo de cadastro, alguma coisa que a pessoa tem que fazer para poder usufruir? Tem duas maneiras. Ela pode acessar nossa infraestrutura do INPE e tentar para processar os dados aqui na nossa infraestrutura computacional, ou ela pode simplesmente usar o portal, como eu estou mostrando aqui, aí não precisa de cadastro nenhum. Ela pode entrar, pode fazer essas análises, pode baixar essas imagens para uma região específica, esses dados que a gente tem, sem o cadastro, sem ter que mandar um e-mail. Agora, se quiser usar a nossa infraestrutura para processar, usando outro ambiente que a gente disponibiliza, chamado BDC Lab, aí sim a gente precisa criar usuários, né, e precisa saber da demanda, porque a gente tem que criar usuários para conseguir acessar, né, a nossa infraestrutura e processar esses dados aqui. Segundo Karine Ferreira, a classificação do uso da terra de acordo com a análise temporal é mais precisa e permite um maior controle, por exemplo, sobre os financiamentos para a agricultura. Isso aqui você tem um pavilhão, né? Então aqui você vê que olha o padrão da série temporal. Esse índice de vegetação, ele é baixo ao longo do tempo todo, né? Por quê? Porque ele, né, tá refletindo esse telhado. Tem uma construção, então esse é o padrão da série temporal de construção. Agora, olha esse outro aqui. Esse aqui, ó, né? Então aqui ele classificou segundo os padrões das séries temporais. Então esse é o padrão de uma construção. Esse é o padrão, por exemplo, de uma agricultura, que você planta e colhe, planta e colhe. Então, aquela área mais roxa ali, azul. Isso, exatamente. Então você vê que tem áreas de construção. Pelo padrão da série temporal, você consegue, então, fazer essa classificação de uso e cobertura. Então você vê o padrão de uma série temporal, onde é, por exemplo, uma construção.
você consegue ver o padrão de uma série temporal extraídas dos cubos de dados do projeto, onde é agricultura, então ela tem um outro padrão, né? E aí você consegue então classificar essas séries temporais utilizando esses padrões de séries temporais de imagens. E isso aqui é uma aplicação para crédito rural. Você vê que tem outras, além do de uso e cobertura, essa aqui é uma outra Além aplicação. De fiscalização, tem também aquelas de... Isso aqui é uma demanda do TCU. O TCU falou, queria, né, que ele começou a usar o TCU, o Banco do Brasil, as instituições financeiras que trabalham com crédito rural, o Proagro, então elas nos procuraram também para usar as tecnologias do Brasil DataCube para saber se a área que a pessoa está falando, que realmente está plantando, se ela está plantando em todo o território. Então, por exemplo, aqui você vê que ela não está plantando, ela pode até alegar, né, que está plantando em toda a gleba, eles chamam de gleba, mas aqui você vê que não, você tem aqui áreas, né, que estão construídas. E quando você faz isso utilizando séries temporais com grande volume de dados, você consegue extrair isso de maneira automática. Ali no verde, por exemplo, é uma área preservada, que não tem cultura. Isso. Não tem construção nem cultura. É. Então, cultura mesmo só naquele roxinho ali em cima. Onde você tem essa variação, né, de que ele está plantando e colhendo. E aí, de repente, a pessoa chega no banco e pede um financiamento mais volumoso, considerando a área toda. Exatamente. Não, você só planta esse pedacinho. Você plantou só esse pedaço. Olha que legal, né? Interessante. Então, isso aqui é uma outra aplicação, que é do crédito rural, que a gente trabalhou bastante o ano passado com o pessoal do TCU, que fiscaliza, né, esse crédito rural. E, então, aqui é um exemplo, né, para você ver o potencial das séries temporais. Quando você olha no tempo, você consegue ver a dinâmica, né, ao longo do tempo. Qual foi o ganho maior que foi obtido a partir do uso do Brasil DataCube? Eu considero, assim, até hoje, né, o marco, a maior inovação que nós tivemos nesse projeto foi atender esse projeto TerraClass. Né? O que o TerraClass faz? Ele, a partir das áreas desmatadas, né, que o INPE identifica, pelo PRODES, pelo DT, esse projeto, ele mapeia o uso e cobertura dessas regiões. Então, se aquela área desmatada ela se transformou em pasto ou em agricultura. E esse mapeamento, né, ele foi todo feito, né, no ano passado, ele já foi todo feito em cima das tecnologias do Brasil DataCube, utilizando técnicas de inteligência artificial, utilizando esse grande volume de dados para todo o Cerrado e para a Amazônia, utilizando análise de séries temporais. Então, isso é o grande avanço tecnológico que as tecnologias do Brasil DataCube trouxeram. Onde que está rodando tudo isso? Tem alguma coisa a ver com o supercomputador, não? Ótima pergunta. Isso está rodando em Cachoeira Paulista, né? Então, lá nós temos um parque de servidores de processamento. Então, a gente tem discos de armazenamento, e nós temos, então, vários servidores de processamento, onde os usuários se conectam e podem processar esse dado lá nessa coordenação com a ODS, é uma coordenação do INPE de infraestrutura, que fica lá em Cachoeira Paulista. Então, todos esses dados, todos os nossos servidores de processamento, de armazenamento, hoje estão lá em Cachoeira Paulista, junto com o supercomputador. E agora o INPE está adquirindo um novo supercomputador, né? E a ideia é que sim, que a gente, nesse novo supercomputador, a gente também consiga, então, processar parte desses dados usando esse novo computador que o INPE vai adquirir agora esse ano.